Queridos, nós estamos começando uma série de mensagens hoje. Nós queremos falar no mês de junho sobre o tema frutificação. E o tema, então, para essa série de mensagens é uma fé que frutifica, tá? Nós estaremos conversando sobre isso durante o mês de junho. E hoje nós vamos ter uma introdução ao tema em Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, do verso 18 até o verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão. Amém e amém. Queridos, eu passei a semana inteira orando, e orando muito sobre essa passagem, e eu até confesso que eu falei: Senhor, eu quero pregar no outro texto. Mas sabe quando um texto não sai da tua mente, você fica preso a ele? E porque esse é um texto para mim muito forte das Escrituras. Mas eu passei uma semana em oração, uma semana orando, prostrado, até aqui algumas vezes diante de Deus, por conta da intensidade da mensagem que esse texto nos traz. Eu creio que você vai entender isso no decorrer da mensagem, tá? Jesus está vivendo dias decisivos do seu ministério aqui. É tempo de Páscoa, é semana de Páscoa, tá? Quando acontece esse episódio da figueira. No dia anterior, Jesus tinha entrado em Jerusalém e ele foi aclamado como rei num jumentinho, se cumprindo então a profecia de Zacarias, que diz: eis aí vem o teu rei, humilde, sentado em um jumentinho. Então Jesus um dia antes tinha sido aclamado rei pela multidão. E Jesus também depois disso anda um pouco pela cidade e ele vai perceber que aquele templo, que era para ser, como diz Isaías, a casa de oração para todos os povos, ele havia se tornado um covil de salteadores, um bando de comerciantes. E nesse dia anterior, o que Jesus faz? Ele faz um chicote e ele derruba a mesa dos cambistas. E Jesus, num acesso de indignação, ele derruba tudo aquilo lá. E é o texto que nós conhecemos sobre... algumas traduções dizem que Jesus purificou o templo. Então, e aí Jesus vai para uma outra cidade, e nesse dia de manhã agora Jesus volta para Jerusalém, e Jesus vê uma figueira cheia de folhas, bonita, e ele vai, eu imagino Jesus lá levantando os galhos, as folhas, levantando tudo e procurando figo, e não encontrou nada. E o texto de Marcos, ele é um pouco curioso, quando ele nos dá um detalhe a respeito dessa passagem. O texto de Marcos nos diz que não era tempo de figos. Agora, para quem conhece um pouco, eu não conheço, mas eu li nos comentários, essa árvore, quando ela dá folhas, é porque os frutos já estão ali. Então, por isso Jesus foi procurar figos, porque as folhas nessa árvore nascem primeiro que o figo vem primeiro que as folhas. Logo, se ela tem folhas, é porque ela tem figos também. E aí Jesus vai lá, procura e não encontra nada.
Então, diante dessa esterilidade, diante da esterilidade dessa figueira, Jesus ele a amaldiçoa e declara que ela jamais produziria fruto novamente, certo? Agora, é a primeira vez nas Escrituras que nós vemos Jesus usando o poder dele para destruir alguma coisa. É a primeira vez que nós vemos Jesus usando o seu poder para amaldiçoar algo, certo? Agora, que acesso de raiva que é esse que dá em Jesus? Né? É um simples acesso de ira? Na verdade, não. Porque Jesus está se identificando com Deus. Em Miqueias capítulo 7, versículo 1, Deus é visto como um homem com fome que buscou figos numa figueira, buscou uvas numa parreira e não encontrou nada. Então, a figueira aqui, ela é uma figura profética que está apontando para a nação de Israel naquele momento. Tem folhas, tem aparência, mas não tem vida, é estéril. Não tem vida com Deus, não tem mais a presença de Deus naquele momento. Portanto, ela é uma figura que, a figueira aqui, ela é um símbolo de Israel, onde a sua vida espiritual já estava morta. Então ela é um sinal profético, um espelho exato de Jerusalém daqueles dias, né? E essas folhas, queridos, elas representam aqui uma espiritualidade de aparência. Elas representam uma espiritualidade de aparência. Jerusalém tinha um templo que não era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas era uma das maravilhas do mundo antigo. Um templo que estava sendo considerado maior que o de Salomão, por conta do ouro e por conta do mármore que tinha na época. Esse templo levou 46 anos para ser reformado e reconstruído por Herodes. Então era um templo muito grande, mas sem a presença de Deus, tinha aparência, mas não tinha vida. E nós vemos também os líderes religiosos com aquelas roupas, com aquela pompa toda, mas mortos espiritualmente. E Jesus os chama para... Jesus tem uma palavra muito dura contra eles em Mateus 15. Quando Jesus os chama de hipócritas, diz: o coração de vocês me louva com os lábios, mas vocês estão distantes de mim. Então Jerusalém e aquela capital e tudo parecia muito próximo a Deus, os sacerdotes, o templo, mas tinha se transformado numa figueira estéril que não dava frutos. E ela se transforma nesse símbolo de um Deus que vai até ela, que levanta galhos e que procura frutos e não encontra nada. Por isso a indignação de Jesus. E aí Jesus, no verso 43 desse mesmo capítulo, Jesus tem uma palavra muito dura. Ele diz que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que produza os seus frutos. Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. Queridos, uma coisa que a gente precisa pensar para nós hoje é que Deus não se impressiona com aparências, tá? Deus não se impressiona com a aparência de grandes templos e nem com a espiritualidade dos nossos pequenos templos. Deus não se impressiona com isso. O que Deus quer de fato é como em Miqueias 7:1, é como em Mateus 21. O que Deus quer é nos encontrar produzindo frutos. E não vivendo uma vida de aparência de piedade. E não vivendo uma vida de aparência de espiritualidade. Deus continua visitando a igreja, continua visitando os crentes, e Ele está levantando folhas, e Ele faz isso, levanta os galhos, e Ele procura em nós o quê? Ele procura frutos. Deus não se impressiona com a minha aparência de espiritualidade. Nós não impressionamos Deus, porque Deus nos conhece no íntimo. Deus nos conhece como ninguém. E Ele sabe que a nossa espiritualidade, muitas vezes, ela é aparente. Sabor, como estão falando aí, né?
Parece. Gente, isso é o que a gente mais encontra. Uma igreja é um Brasil com uma boa parte de um Brasil evangélico, mas em que o testemunho está jogando a imagem da igreja, a imagem da igreja está no ralo, por conta da aparência de piedade, mas de frutos que não existem. Frutos que agradem a Deus e de piedade. E Deus procura em nós frutos. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa tomar cuidado, queridos, com um cristianismo que é de aparência. Nós precisamos tomar cuidado com uma espiritualidade de aparência. O texto diz, vendo uma figueira pelo caminho, foi até ela e não achou senão folhas. Deus não está procurando folhas em nós, Deus está procurando frutos que honrem o nome que nós carregamos em nós. Eu fico pensando em Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé, ungiu o novo rei de Israel. E veio o primeiro filho, Samuel. Pronto, é esse. Cara alto, bonito, bem apresentado. E aí o que Deus diz? Não é esse. Sabe por quê? Não atente para a sua aparência. Não atente para a sua aparência, Deus fala para ele. Porque eu olho para o coração. E aí vem outros de novo e o que acontece? É esse. E é esse. E é esse. E não era. Aquele mais descartado, que nem foi lembrado, foi ungido. A gente conhece a história. O novo rei de Israel. E o Senhor continua, queridos, vindo procurar entre as folhas frutos de uma fé na nossa vida. Ele continua querendo que nós venhamos a produzir frutos. A gente vive numa sociedade de aparências. Agora, dia dos namorados, a gente vê um monte de casais postando. E eu nem estou dizendo que não sejam felizes, mas a gente sabe que no meio disso tem muita aparência. Tem muita aparência. Tem uma atriz, uma modelo muito conhecida, que alguns anos atrás postou umas fotos com o marido, ambiente romântico. 3, 4 dias depois estava numa delegacia, tinha levado uma surra, estava se separando. Nós vivemos num mundo hoje de aparências. As redes sociais são uma mentira. E aí a gente passa muitas vezes a ter ciúmes de alguém que nem... né? Olha para a rede social lá e acha que o fulano está bem e que você... já começa até a se sentir injustiçado por Deus. Tem gente que parece crente, que fala como crente, e em alguns casos até conhece as Escrituras, mas que não produzem frutos. São cristãos que têm muita folhagem, mas que não têm fruto para apresentar ao Senhor. E essa palavra, ela é uma advertência para cada um de nós, e é uma advertência para essa igreja que está sendo plantada em Santa Felicidade. Nós queremos ser uma árvore plantada aqui, não que tenha folhagens bonitas, mas que dê fruto para a glória de Deus. Que seja um instrumento que faz diferença nessa comunidade. É para isso que nós estamos plantados aqui. Ou vocês acham mesmo que o Senhor não virá procurar frutos entre nós? Paulo nos ensina que as nossas obras vão passar pelo fogo. E aí a gente vai ver se o que ficar é palha ou é ouro. Ou é metal precioso. Todos vocês conhecem, em Mateus 25, a parábola dos talentos, não conhece? A um deu ele 1 talento, a outro ele deu 2 talentos e a outro deu 10 talentos. Mas aquele que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele escondeu o seu talento e ainda foi chamado por Cristo de servo inútil. De servo inútil. Ele tinha o talento, mas não produziu fruto com aquele talento, não multiplicou. Nós temos uma igreja na Bíblia, a igreja de Sardes de Apocalipse. Você tem fama que está viva, mas eu sei que você está morta. É o que ele fala para essa igreja com uma advertência muito séria.
O segundo ponto da minha mensagem é que Deus nos designou, Deus nos estabeleceu para dar frutos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Ele diz em João 15,16: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E eu vos designeis para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça. Vocês foram, Jesus diz para os seus discípulos, designados para dar fruto, escolhidos para dar fruto. Eu os chamei para frutificar. É isso que diz a palavra de Deus. Queridos, o fruto é o RG do cristão. É pelo fruto que você conhece a árvore. Diz Jesus Cristo, eu vos designei para dar fruto. E ainda em João 15,8, o Senhor fala, o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto, e assim vocês se tornarão o quê? Meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus quando nós damos frutos. Não é quando nós somos evangélicos. Gente, eu brinco dizendo que até o diabo é evangélico. Mas ele não é discípulo de Jesus. O discípulo verdadeiro produz fruto. E ele tem uma vida que busca a glória de Deus. Ele entendeu por que ele vive. E deixa eu te falar uma coisa. Deus tem o direito de buscar frutos em cada um de nós. Ele tem o direito de procurar frutos em cada um de nós. Nós fomos enxertados nele, diz a palavra de Deus. Nós recebemos dele a seiva, nós temos o Espírito Santo. Nós temos os dons espirituais. Nós somos capacitados para isso. Nós recebemos do seu Espírito. Logo, ele tem o direito de vir até nós e procurar frutos que permaneçam. Alguma vez você já se inquietou com isso? Alguma vez você já se inquietou com isso e disse, Senhor, eu quero ser uma árvore cheia de fruto para a tua glória. Sempre quando eu passo por alguma árvore e eu vejo aquela árvore carregada. Na minha rua ali esses dias, quando tinha laranja, sei lá o quê, tinha uma árvore muito carregada, um tempo atrás. E eu ia para a academia e passava por ali, eu sempre orava, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ser assim, eu quero produzir muito fruto. Queridos, olha só. Por quem nós estamos vivendo hoje? Por que motivo você está nessa terra ainda? E por qual motivo você está vivendo hoje? Porque nós podemos viver para nós mesmos, centrados em nós mesmos, com uma árvore que tem uma bela aparência. Mas sermos ocos, estéreis. Alguma vez a gente já foi inquietado pelo Espírito Santo com essa questão, Senhor, eu quero produzir frutos, eu quero dar um passo adiante, eu quero ter mais comunhão com o Senhor, porque, gente, olha só, o fruto, a árvore não fica gemendo para dar fruto. Fruto é resultado de estar ligado à árvore, né? O fruto, ele vem porque estamos ligados à videira, dela nós recebemos a seiva. Jesus diz, vocês não produzem frutos por vocês mesmos. Logo, o fruto é um sinal de uma comunhão com Deus. Frutos espirituais e frutos na nossa vida são sinais de comunhão, de que estamos ligados ao Senhor. Alguma vez você já se inquietou com isso, dizendo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do que isso. Quais são os sinais de que a minha espiritualidade ela é só folhas? Quais os sinais de uma espiritualidade de folhas, de aparência? Primeiro, gente, é quando a nossa vida não serve de alimento para ninguém. Quando a nossa vida não serve de alimento, ela só tem aparência. Mas ela não serve de alimento para ninguém. É uma vida centrada em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas vontades, nos nossos negócios, na nossa família. A nossa vida está centrada em nós mesmos.
Esse é um sinal de uma espiritualidade de folhas. Nós não somos canais de bênçãos de Deus na vida de ninguém. Nós não somos o sal, nós não somos luz que ilumina. Muitas vezes a gente vive uma vida apática, sem interesse de servir a Deus, sem interesse pelas coisas espirituais. A folhagem só serve para nós mesmos, para nossa proteção. Então, quando a nossa vida, gente, ela não está sendo um instrumento de bênçãos na vida de ninguém, tem alguma coisa errada aí. Quando nós não temos empatia, quando nós não temos misericórdia, quando nós não temos compaixão, quando nós perdemos a generosidade, quando nós nos tornamos amargos, críticos, a gente precisa ligar o sinal de alerta. Um outro sinal, gente, é quando nós não nos importamos mais com a presença de Deus em nós. Quando nós não nos preocupamos em ver a presença de Deus fluindo em nós ou através de nós. Esse é um sinal de uma espiritualidade de folhas, de aparência, quando nós não temos consciência da presença de Deus, quando nós não sentimos falta da presença de Deus, quando essas coisas do mundo, quando o pecado já não nos incomoda, e a gente passa a compactuar com pequenos pecados, com pecadinhos de estimação, tem alguma coisa errada. Se você é um crente em Jesus Cristo e o pecado não te incomoda em nada, tem alguma coisa errada. Se você passa pano para pequenos pecados e você não se arrepende, tem alguma coisa errada aí. A gente passa a consentir até os pecadinhos de estimação que a gente tem de vez em quando, né? Não tem problema não, Deus é bom. Queridos, a presença de Deus em nós nos traz esse incômodo com o pecado. Nos traz essa inquietação por viver uma vida santa. Ninguém é perfeito, a gente não vai deixar de pecar, mas a gente não lida com isso de uma maneira confortável, acomodada. Espiritualidade de folha, gente, quando nós somos apenas membros de igreja, mas não somos discípulos de Jesus, tem diferença. Tem diferença entre ser um evangélico e ser um discípulo, porque o discípulo, ele é... Tem um teólogo que morreu no nazismo, num campo de concentração, o Dietrich Bonhoeffer, ele fala que ser cristão é ser Cristo para o outro. Ser cristão é ser Cristo para o outro. E aí, quando nós somos discípulos, nós somos Cristo na vida de alguém. Eu não sou mais apenas um evangélico, eu sou um Cristo na vida de alguém. Gente, quando o trabalho com Deus substitui a vida com Deus, nós podemos ser excelentes obreiros, mas vida com Deus precede trabalho para Deus. Vida com Deus, trabalho precede o trabalho com Deus. Nós somos crentes com essa espiritualidade de folhas quando a nossa fé, quando Cristo, quando a palavra não transforma o nosso caráter. Cristianismo, gente, é caráter. Quando a fé, quando a palavra não confronta o meu caráter, e eu continuo vivendo a vida velha, vivendo como velho homem, é porque nós vivemos uma espiritualidade de folhas. Quando a gente perde o interesse pelas coisas de Deus, quando a palavra não produz mais nada em mim, quando eu perco o interesse de estar com Deus, de estar na presença de Deus, quando eu perco o interesse pela vida de oração, quando eu perco o interesse pelo momento com as Escrituras, quando eu perco o interesse por essa presença santa, a gente pode estar no caminho dessa espiritualidade aqui, que é uma espiritualidade de aparência. A gente se comporta como crente, né? Mas algo se apagou dentro de nós. Assim foi a história do povo de Israel. Povo escolhido,
um povo em que o Messias se revelou através desse povo, um povo a quem foi dado as Escrituras, um povo que recebeu o grande privilégio da parte de Deus de ser luz para as nações. Israel foi chamado para ser luz entre os gentios. Esse foi o motivo de Israel ter chamado. O Senhor fala para eles: não, eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram os piores. É isso que Deus diz. Porque através de vocês eu revelo a minha glória. Israel foi chamado para ser presença de Deus, para refletir Deus às nações gentias. Mas Israel falhou nessa missão. Israel falhou nessa missão. Eu quero ir para o final dessa mensagem, gente, trazendo esse alerta. O pastor não veio aqui dar bronca em ninguém, viu? O pastor não veio dar bronca em ninguém, mas é um alerta para mim, pastor de vocês. Eu posso ser o primeiro a estar aqui pregando, aparentando alguma coisa e ter uma espiritualidade de folhas. Isso pode acontecer comigo aqui. E, aliás, acontece com muita frequência. Então, eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém e dizer que eu sou o grande exemplo. Mas essa palavra é um alerta para a igreja dos nossos dias. É um alerta para essa igreja. É um alerta para a minha vida, um alerta para a sua vida. É motivo de oração. Quando a gente sabe que a nossa vida não está produzindo aquilo que Deus espera de nós. Saiba que o Senhor virá e Ele vai levantar galhos. Ele vai mexer entre as folhas e Ele virá procurar frutos em cada um de nós. E é para isso que você foi salvo. Você foi salvo pela graça e a consequência da graça na sua vida é o fruto. Fruto que vem do Espírito Santo para cada um de nós. Se Deus vier hoje, o que é que Ele vai encontrar em nós? Se Deus vier hoje, nessa comunidade, o que é que Ele vai achar no nosso meio? Esse é um sinal de alerta. O papel do pastor não é fazer com que vocês saiam daqui tudo contente e feliz. Eu quero que vocês nem durmam hoje. O papel do pastor é inquietar mesmo. É fazer com que a palavra entre, entendeu, como algo que nos faz refletir. A palavra precisa nos trazer essa reflexão. E a Bíblia, queridos, não é feita só de passagens que nos alegram, que nos agradam. Sabe uma coisa? Eu estou fazendo um estágio no Instituto Paranaense dos Cegos. E logo de cara, quando eu comecei a fazer meu estágio, eu vi uma cena que me chocou. Quando a diretora lá foi fazer uma entrevista para admissão, porque o Instituto Paranaense dos Cegos, eles dão aulas para cegos, tem alguns que moram lá dentro, mas, por exemplo, pessoas que estão em processo de perder a visão, ou que perderam, podem ir para lá porque eles vão aprender braille, eles vão aprender a usar o celular, eles vão aprender como usar a bengala, eles vão aprender a viver como cegos. E eu vi uma cena que me chocou muito, porque às vezes a gente olha para essas pessoas como... São pessoas que estão, de fato, em estado de vulnerabilidade, mas a gente olha como um coitado. E uma das cenas que eu vi lá foi a diretora confrontando um cego de uma maneira muito firme, dizendo assim: até quando você vai fazer teus filhos de muleta? Deixa ele viver a vida dele e viva a sua vida. Você pode e você consegue. E aquilo deu um choque em mim de realidade. Porque alguns deles viram eterno dependentes. Alguns dependem até da família até para se trocar. Não saem mais de casa, se deprimem. E eles têm um trabalho muito legal no sentido de fazer as pessoas... é uma reestruturação cognitiva. Eles começam a perceber que eles podem viver mesmo sendo cegos. Mas a maneira como ela confrontou, até quando você vai fazer teu filho de muleta?
Deixa ele viver a vida dele. E ela deu uma chamada nele. E aquele dia eu saí de lá, gente, Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Deus nos confronta, às vezes, de maneira muito séria. E glória a Deus, porque a Bíblia diz que Ele faz isso com aqueles que Ele ama. Porque se você não fosse amado, você seria um filho bastardo e Ele te deixa para lá. Deixa para lá, isso aqui é incorrigível. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? O pastor não veio dar bronca, ninguém, tá? Mas eu quero que a gente reflita, Senhor, que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore eu sou? As pessoas podem olhar para mim e me enxergar aquele cara super espiritual. Deus pode vir e não encontrar nada aqui. Eu queria ouvir umas 2 ou 3 orações, depois eu vou orar, nós vamos terminar essa celebração. Senhor, nós queremos que o nosso coração ele possa, Deus, queimar por vidas sendo salvas. Queremos ver um coração que queima por missões, queremos ver um coração que queima, Senhor, pela oração, pela Tua presença. Queremos ser uma árvore plantada aqui nesse lugar. Uma árvore que glorifica o Teu nome. A Bíblia diz que é assim que nós nos tornamos discípulos do Senhor, Pai. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha sobre essa comunidade, sobre cada família. Deus, a árvore não geme para dar fruto, ela dá naturalmente. Que esses frutos, Senhor, eles possam brotar através do Teu Espírito, Deus, o amor, a misericórdia, a compaixão, a vida simples contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso deleite. Senhor, que a gente possa viver uma vida sincera, verdadeira diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor se alegre quando o Senhor nos visitar e encontrar em nós frutos para a glória do Teu nome. João 15,16 nos mostra, Senhor, que nós somos designados para isso, para glorificar o Teu nome e dar muito fruto, Senhor. Abençoa essa comunidade, abençoa, Senhor, para que o Senhor possa gerar essa vida em nós. Deus, que o alerta que Jesus deu aqui seja um alerta para nós também, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Você pode se sentar mais um minutinho?